Olá, professor Tiago Martins, mais uma vez aqui na área e agora para falar com você sobre ética profissional. Um assunto interessante, um assunto quente para o exame de ordem, para você que estuda ética profissional para obter sua aprovação no exame de ordem e para você, colega advogado, é sempre importante ter esse conhecimento. O nosso estatuto, a Lei 8.906 de 94, desde 2019, prevê um tipo penal. Prevê a conduta de quem viola alguma das nossas prerrogativas, alguns dos direitos dos advogados previstos no artigo 7º, como uma conduta criminosa. É o artigo 7º-B, que nós vamos verificar agora, que tipifica a violação das prerrogativas. Quem viola as prerrogativas, quem impede que o advogado exerça plenamente a profissão a partir do momento que impede que ele exerça seus direitos que estão previstos no artigo 7º. Inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, como nós vamos ver a partir de agora. Entretanto, claro, antes da gente começar, deixa teu like, deixa teu joinha, curte esse vídeo, é muito importante, compartilha esse vídeo com quem ele possa gerar valor, ativa o sininho para que você fique ciente sempre que eu posto, sempre quando eu postar vídeo novo aqui no canal, o YouTube te avisa na hora, beleza? Claro, isso tudo é muito importante para que você nos ajude a aumentar a nossa relevância junto ao algoritmo aqui do YouTube. E também não posso deixar de te lembrar e de te convidar para conhecer um outro projeto que eu tenho junto com os meus amigos, que também são meus sócios aqui nesse canal, meus amigos, chefes, parceiros, irmãos que eu tenho, que a vida me deu, que são Cláudio Farenzene e Edvan Zanchetti. Tá? A gente tem um projeto chamado Direito Ambiental na Prática. Se você está aqui nesse canal porque você também tem interesse em direito ambiental, então, aqui eu debato o direito ambiental de um cunho extremamente teórico, dentro de um cunho extremamente teórico. Lá é direito ambiental aplicado, como o próprio nome já diz, direito ambiental na prática. O link está aqui embaixo, não deixa de ir lá e conhecer o direito ambiental na prática. E se você realmente tem interesse em direito ambiental, te associa no IDAM. Você pode se associar, se você se associar agora, eu estou gravando esse vídeo dia 3/5 de 2022. Então, se você está assistindo esse vídeo mais ou menos nessa época, se você se associar hoje, você provavelmente vai ter algum benefício, como a isenção da anuidade. Veja lá, dependendo da época que você está se inscrevendo, qual é o benefício que você vai obter ao se inscrever no IDAM hoje. Então, vai lá, conheça o Instituto de Direito Ambiental. Lá a gente tem feito troca de conhecimento, você pode publicar artigos, seu currículo fica disponível, o site está muito legal. Hoje somos presididos pelo meu querido amigo Cláudio Farenzene, o nosso vice-presidente é o meu querido amigo Edvan Zanchetti, eu sou diretor de ensino, então eu te convido a participar desse super projeto. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse tipo penal que é previsto na nossa lei, que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8.906 de 94. Olha lá. O artigo 7º-B, que ingressou no nosso Estatuto, Lei 8.906 de 94, ele entrou em 2019 com base, tá, na alteração promovida, na inclusão promovida pela Lei 13.869 de 2019, que é a lei que estabelece, que dispõe sobre o abuso de autoridade. Ele vai dizer o seguinte, olha, constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º dessa lei, que a gente vai ver já já, tá? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, para você não esquecer, eu fiz uma tabelinha aqui para você, olha lá. Quais são as prerrogativas que, caso violadas por alguma autoridade, esta autoridade será agente ativo, estará cometendo um crime passível à pena de detenção, que varia de 3 meses a 1 ano, e multa. São essas aqui, olha. Artigo 7º, inciso 2º, lembrando que o artigo 7º da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, o EOAB, tá? O EAOAB, como alguns chamam. E o artigo 7º, inciso 2º, vai dizer o seguinte, qual é essa prerrogativa? É a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência, escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. No momento que eu gravo, ainda não tem
mas eu vou gravar em breve, aqui ainda nesse mês de maio, uma playlist falando de todas as prerrogativas. Mas já tem também o nosso curso completo de Ética Profissional 2022, se você está assistindo 2022, e eu esmiuço as prerrogativas lá, tá? São mais de 20 horas de curso completo para você que está se preparando para a OAB. Se você está assistindo 2023, 2024, provavelmente já tem o curso completo 2023, 2024. Mas também gravarei uma playlist específica falando de cada prerrogativa. Tá? E essa prerrogativa do artigo 7º, inciso 2º, é importante que você entenda o primeiro aspecto. O nosso escritório e o nosso material de trabalho e documentos, eles são invioláveis em regra. Então, por exemplo, uma busca e apreensão em escritório de advocacia, em regra, não pode acontecer. Em regra, tem exceção? Tem exceção. Tá? Nós vamos verificar, que eu vou falar para você agora. É possível que haja, sim, uma busca e apreensão em escritório de advocacia, uma situação excepcional. Mas o que você precisa entender? Que essa busca e apreensão sempre tem que ser pautada na busca de provas de condutas do próprio advogado, jamais do cliente dele. Jamais do cliente. Nunca do cliente. Não tem exceção. Nunca do cliente. E quais são os critérios? Os critérios são, tá? Indícios de autoria, indício de materialidade, o mandato tem que ser pormenorizado, tá? Pormenorizado. O juiz tem que pormenorizar, não pode ser um mandato genérico, tem que ser pormenorizado, dizendo exatamente o que vai se buscar. E a presença do representante da OAB. Aí tem um posicionamento jurisprudencial. A jurisprudência já nos diz que essa presença, exatamente física ali, ela pode ser relativizada de que maneira? Sempre que a OAB for notificada em tempo hábil e não enviar ninguém, notificada em tempo hábil e não enviar ninguém, pode então haver a busca e apreensão, por exemplo, em escritório de advocacia, sem a presença do representante. Por quê? Porque a OAB foi notificada em tempo hábil e não mandou ninguém. Então, neste caso, este ato não será maculado de ilegalidade. Agora, se a OAB não foi notificada ou ela não foi notificada em tempo hábil e não enviou ninguém, essa busca e apreensão será um ato ilegal. Tá? Então, toda a prova que dela advir não serão provas lícitas. Então, vamos lá. Pode ter busca e apreensão no escritório de advocacia? Pode. É a regra? Não. A regra é inviolabilidade. Quando é que pode ter? Sempre buscando provas para aferir condutas do advogado, jamais do cliente. Tá? Inclusive, mesmo que se o cliente esteja agindo em concurso com o advogado, eles estejam acumulados na conduta criminosa, né, agindo em concurso de pessoas, mesmo assim, não posso ir atrás de documentos, provas do cliente. Eu, autoridade policial, por exemplo, só do advogado. Indício de autoria, indício de materialidade, mandato pormenorizado e presença do representante da OAB. Pode relativizar essa presença? Sim, desde que a OAB notificada em tempo hábil, não envie ninguém para tal. Então, não esquece disso, como eu disse, eu vou gravar um vídeo específico sobre esta prerrogativa. Olhem só, tá? Outra prerrogativa, que caso violada constitui crime, tá? É artigo 7º, inciso 3º, comunicar-se com seus clientes, pessoal reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. A gente tem o seguinte, o cliente pode estar incomunicável para a mãe, para o pai, para a esposa, para a namorada, para o papa, para o bispo, para o pastor, para o Buda, para o Dalai Lama, para a Anitta, para quem for. Para quem for, tá? Menos para o advogado ou para a advogada dele. Então, você impedir que o advogado, até mesmo sem procuração, viu? Sem mandato procuratório, tá? Sem mandato procuratório, tá? Você ali, sem procuração, mesmo sem procuração, você pode conversar com o seu cliente. Não existe essa incomunicabilidade entre cliente e o seu defensor, tá? E o seu defensor, seu advogado, tá? Isso ali é inviabilizar, tá? O acesso à justiça a uma pessoa que naquele momento necessita de uma defesa. E a defesa se inicia a partir do momento que você vai conversar com o seu cliente, ela se conduz, ela se propugna a partir dessa perspectiva. Tá? Então, neste momento, a partir do momento que uma autoridade inviabiliza a comunicação entre cliente e advogado, ela está violando uma prerrogativa, cometendo o crime previsto no artigo 7º-B do nosso Estatuto. O artigo 7º, inciso 4º também, olha, ter a presença do representante da OAB. Aqui, gente, tem dois tipos de prisão do advogado, tá? Então, você vai ter a prisão do advogado quando ele for preso em flagrante no exercício ligado ao exercício da profissão dele e nos outros casos, tá? Então, vamos lá. Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavatura do respectivo auto flagrancial, né?
sob pena de nulidade, e, nos demais casos, a comunicação expressa da OAB. Então, como eu disse, tem 2 casos. Se você é preso em flagrante, ó, tem que ser em flagrante, não está aí, tá? Mas mais à frente o Estatuto vai dizer que essas prisões em flagrante só podem ocorrer se você for preso em flagrante, né? E no caso você tenha sido preso por motivo ligado à advocacia e por crimes inafiançáveis, como eu também vou gravar vídeo específico sobre isso, explicando as situações. Então, olhem lá, crimes inafiançáveis, prisão tem que ser em flagrante e no exercício da advocacia. Salvo isso, você não pode ser preso em flagrante no exercício da advocacia. Então, no exercício da advocacia, prisão em flagrante, crimes inafiançáveis, tá? Neste caso, é necessário para que a lavratura do ato flagrancial, do auto de flagrante ali pela autoridade policial, para que ela seja válida, que ela seja legal, é necessária a presença do representante da OAB. Entretanto, a regra que eu falei para vocês lá no 7º inciso 2º também vale. Caso a OAB seja notificada em tempo hábil e não envie ninguém, tá? A autoridade policial não fica presa a isso. Então, ela vai poder lavrar o auto flagrancial, porque ela informou a OAB em tempo hábil, esperou, né, ter o tempo hábil e não foi ninguém. Agora, se lavra o auto flagrancial e nem sequer informou, ou não informou, mas não esperou, então, nesse caso aí, o auto flagrancial é maculado de vício. Agora, houve a prisão em flagrante, por motivo ligado à advocacia, crime inafiançável, e ali informou a OAB, esperou o tempo hábil, ela não mandou ninguém, pode lavrar o auto de infração. A jurisprudência também já passa com o entendimento de que esse auto flagrancial é válido. Agora tem uma outra situação. Vamos imaginar que, inclusive, já caiu por questão do exame de ordem em relação a esse tipo. O advogado ele furtou vinhos numa loja de conveniência. É motivo ligado à advocacia? Não, mas ele é advogado. Então, nesse caso, ao ser preso em flagrante, tá, por furtar garrafas de vinho, nesse caso ali, a autoridade policial tem que informar expressamente, tá, a OAB, tá, o Conselho Seccional, a OAB, e lavrar o auto flagrancial. Não precisa ter a presença do representante da OAB, desde que a OAB seja expressamente informada. E o último caso, inciso 5º, tá, é não ser recolhido preso antes da sentença transitada no julgado, se não em sala de estado maior, com instalações e comunidades condignas. Ou seja, se o advogado for preso antes do trânsito do julgado, ele tem que ficar numa sala considerada de estado maior, tá, assim reconhecidas pela OAB, ou salas dentro de instituições militares condignas à atuação do advogado, à figura do advogado. Por que está em vermelho aqui, assim reconhecidas pela OAB? Porque a ADI 1127-8, nesse âmbito, o STF diz o seguinte: olha, tudo bem, realmente tem que ficar preso em sala de estado maior com instalações condignas, mas não é a OAB que reconhece isso, é a administração pública que reconhece. Então a OAB não tem competência para reconhecer quando a instalação é condigna ou não. Vai ficar, de fato, tem que ficar numa sala de estado maior com instalações condignas, mas não é a OAB que reconhece, tá? E se não tiver essa instalação condigna em sala de estado maior, vai ficar em prisão domiciliar. Então, a violação destes incisos aqui do artigo 7º recai no tipo penal previsto no artigo 7º-B do nosso Estatuto, tá? Ou seja, constitui crime com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, este aqui foi o nosso vídeo sobre o crime previsto pelo artigo 7º-B do nosso Estatuto, Lei 8.906 de 94, relativamente novo, ele surge em 2019, tá? Com alteração, com essa inclusão que foi oriunda da Lei, tá? 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha lhe gerado valor, tá? Não esquece, deixa teu like, deixa teu joinha, te inscreve aqui no canal se você não está inscrito, se você não está inscrito, ativa o sininho para que você fique ciente assim que eu postar vídeo novo aqui e compartilhe esse vídeo com que ele possa gerar valor. E não te esquece, vai lá, conhece o outro projeto lá que eu tenho junto com meus amigos Cláudio Farenzena e Edvan Zanquete, o Direito Ambiental na Prática, que te associa no IDAM. Beijo do professor Thiago Martins, até a próxima.